Mais um quadrinho indicado ao grande, estupendo, magnífico prêmio Canal Milhas e Milhas da HQ Independente. E hoje, olha só, Garrincha, uma publicação em parceria das editoras Ultimato do Bacon e Universo Fantástico, uma homenagem muito bacana ao grande Garrincha. Vou indicar esse quadrinho ao nosso prêmio logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, mais uma publicação aí, ó, da editora Ultimato do Bacon, desta vez em parceria com a Universo Fantástico e a galera lá do Memorabilia do Esporte. Essa parceria vem fazendo com que a Ultimato do Bacon, agora junto com a Universo Fantástico, traga quadrinhografias, vamos dizer assim, né? Quadrinhos homenageando grandes nomes do esporte nacional. Já tivemos Zico, já tivemos Oscar, olha, entre outros. E o Garrincha foi o que eu li mais recentemente e é um quadrinho muito bacana. Não é aquele quadrinho que conta toda a trajetória do Garrincha, mas conta ali desde a infância dele até a Copa de 1962 e um pouquinho depois, que foram os anos de glória dele, né? Os anos assim mais produtivos dele como atleta, e eu vou mostrar esse quadrinho para vocês. Antes disso, só preciso agradecer muito aí, ó, a galera que vem me apoiando via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela, também na descrição do vídeo, e esse pessoal que está aí na tela foram as pessoas que me ajudaram durante este mês de julho a conseguir garantir o StreamYard para as nossas lives para agosto. Muito obrigado, galera. Se você quer me ajudar aí a manter as lives aqui do canal com o StreamYard pago, a chave Pix é essa aí que está na tela. Eu agradeço demais, tá bom? Outra forma que você tem de me ajudar é através do meu link da Amazon. Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar ali, comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Vamos lá, vamos conversar então um pouco sobre essa HQ aqui, ó, Garrincha, um gibi incrível, leitura muito agradável. Ela é dividida aqui em partes, né? Conta um pouquinho da infância ali do Mané Garrincha, depois como ele começou a dar os primeiros passos no futebol, o convite para ir ao Botafogo. Olha, muito bacana mesmo. Os links para você adquirir essa edição aqui estão na descrição do vídeo também. Você pode comprar pela loja da Ultimato do Bacon, pela loja da Universo Fantástico. Se você comprar pelo meu link da loja da Universo Fantástico, eu recebo também uma participação aí pela venda do produto. E você pode comprar também na rede SGN, tá bom? Rede SGN do nosso amigo aí, ó, Leandro. Então os 3 links estão aqui na descrição. Não é por falta de oportunidade que você não vai conseguir ter essa edição aqui, tá bom? Como eu comentei com vocês, então,
A Ultimato do Bacon começou com esse projeto, junto com a galera lá do Memorabilia do Esporte, de lançar esses gibis homenageando, né, grandes nomes do nosso esporte aqui, até porque apresentar esses nomes importantíssimos para a galera mais nova, para eles conhecerem grandes nomes, grandes heróis que a gente teve do esporte. E dessa vez chegou aí, ó, o Garrincha pra gente, um roteiro de Fabiano Santos, arte de Samuel Bono. Aliás, a arte aqui, ó, nessa edição está incrível, pessoal, muito bacana mesmo. A edição ela é em capa cartão, vocês podem perceber aí, ó, que ela tem um verniz localizado no personagem, tá bom? Abrindo a capa, ó, forma ali um painel, né, uma figura completa. Veio aqui, ó, o marcador de página. Olha só que bacana e bonito esse marcador, viu? Tenho que, ó, elogiar a galera do Ultimato do Bacon. O marcador é do tamanho da edição, perfeito. Como diz aí a convenção dos marcadores de página, tem que ser assim mesmo, né? Edição muito caprichada, ela vem com orelha, olha só, inclusive verniz localizado na orelha também, tá bom? E o papel, ele é o offset, mas ele é dado um tratamento para ele ficar com um ar assim de papel antigo. Olha só que bacana isso aqui. E uma coisa legal, esse tipo de papel aqui vai até certo ponto na história. Lá no finalzinho da história, ele fica o offset normal, branco, porque já é um período mais recente, enfim. Olha, espetacular esse quadrinho aqui. Como eu comentei com vocês, deixa eu só mostrar, né? Frontispício, olha só, o quadrinho foi lançado em 2023, só agora eu consegui completar minha leitura, né? Expediente, um paratexto aqui, ó, muito bacana. E a história aqui, a opção de contagem, de como contar a história, foi muito bacana, muito gostosa. São pequenos capítulozinhos, não grandes, de 4, 5, 6 páginas, talvez, contando as principais fases da vida do Garrincha. E é muito bacana. A gente começa ali com ele garotinho, jogando bola com a garotada ali. E como surgiu o apelido Garrincha para ele. Ele já tem esse apelido Garrincha desde garotinho. E tem o Mané, né, que até é dito aqui que pode ser só abreviação do nome dele, que era Manuel, ou Mané de Mané mesmo, né, desligado, enfim. Isso fica meio em aberto, né, o porquê do Mané, mas o principal, o Garrincha, a gente tem aqui como que ele adquiriu esse apelido ali na infância, né, e depois, na mesma linha narrativa, né, a gente vem tendo essa apresentação da vida do Garrincha. Nós temos ali os primeiros passos dele no futebol, ele arrebentava, ele quebrava tudo, até que um dia um jogador do Botafogo, eu não me lembro o nome do jogador agora, não sei se era Ailton, bom, enfim, um jogador do Botafogo que era famoso e tal, estava lá na cidade de Pau Grande, passeando. Pau Grande é a cidade onde o Garrincha nasceu. E ele estava ali passeando e na lanchonete comentaram com ele, né? Ele é jogador de futebol, falaram, pô, hoje tem a partida, a grande partida, time X e tal, e tem o tal do Garrincha lá, o moleque joga demais, não sei o quê. E ele foi assistir ao jogo. Chegando lá na partida, campeonato de várzea, enfim, né? Eles estavam sem juiz. E esse jogador do Botafogo se apresentou, né? Falou, ó, deixa que eu apito aí, vai, eu sou jogador profissional, sou neutro, não conheço nenhum dos dois times, vou apitar esse jogo. E ele ficou maravilhado com o que o Garrincha fez naquele jogo. Ao final da partida foi lá, conversou com o Garrincha, falou, ó, vou te levar lá pro Botafogo, tal, não sei o quê, você consegue ir pra lá? O Garrincha falou, não adianta, eu já tentei vários clubes por causa desse problema que eu tenho na perna, eu perco o dia de trabalho, não consigo e tal. Falei, não, vou te levar. E aí depois chegando no Rio de Janeiro ele fez a indicação e tal, não foi levado muito a sério,
mas tinha um torcedor do Botafogo que também era sócio do clube, que ouviu e ficou intrigado com aquilo, e esse torcedor que era sócio do clube, ele tinha muita influência dentro do clube, muita mesmo, e foi até Pau Grande, conheceu o Garrincha, trouxe o Garrincha e falou pro Garrincha, você vai lá fazer o teste. Ele falou, mas não adianta, eu não quero perder dia de trabalho, um dia de trabalho para mim é importante, porque super humilde, né? Ele falou, não, vai dar certo sim, se eu te apresentar você vai ser contratado. E ele foi lá, entrou na peneira ali, passou assim, ó, facilmente, só que tinha um problema. Ele já tinha 19 anos, ele não tinha como jogar nas categorias de base, ele teria que ser contratado direto para o time profissional, e assim foi feito. Olha, pessoal, é muito bacana. A história não entra muito nos detalhes, né, das dificuldades que ele tinha, mas a gente tem a noção perfeita dessas dificuldades que ele tinha, né? Ele foi pai muito jovem, enfim. E a forma com que isso é contado, é narrado, é assim, ó, muito gostosa, muito, como é que eu posso dizer, que preenche a gente, assim, e traz o que é importante, eu acho, para a gente conhecer um pouco desse lado do atleta, né, o lado humano ali, além da habilidade dele, que fica muito bem evidenciada nesse quadrinho, através das artes. Olha, pessoal, que trabalho artístico, tem uma página aqui, eu vou mostrar aqui para vocês agora, e depois se eu lembrar, eu mostro quando eu virar o ângulo da câmera também. Tem uma foto aqui, que é uma imagem, né? Que é de um jogo dele. Olha só o ângulo que foi pego aqui, ó. Parece que a câmera tá dentro do gramado ali, ó, pegando o Garrincha correndo. Cara, sensacional. Se eu não me engano aqui nessa passagem é para bater um pênalti, alguma coisa assim. Olha, espetacular, espetacular. Eu nunca tinha lido um quadrinho de futebol com imagens assim que realmente remetessem a gente a um jogo de futebol. Olha, excelente, excelente mesmo. Sensacional. Vou parar por aqui, não quero dar mais muitos detalhes da história em si, né? É a história do Garrincha, mas eu, por exemplo, conhecia muito pouco da história do Garrincha. E aqui nós temos ali os bastidores da Copa de 58, tem o comentário jogo a jogo da Copa de 58, da Copa de 62. Olha, muito bacana mesmo. E aí, ao final da edição, nós temos aqui, ó, um paratexto, né? Deus escreve certo por pernas tortas, escrita pelo Hélio de la Penha, um botafoguense aí, famosaço, né? E, assim, inteligentíssimo, humorista de primeira, né? Então nós temos esse epílogo aqui, né? Escrito por ele, esse pós-fácil de 2 páginas, muito bacana. E para completar a edição, galera, ó, uma galeria de fotos de locais onde o Garrincha jogou pela primeira vez quando era garoto, bustos do Garrincha, ó, museu aqui, cara, muito bacana, uma coleção de imagens assim, ó, muito legal. E no final nós temos aqui, ó, uma pin-up grandona dele, ostentando aí a camisa do Botafogo, e aqui no final também a orelha com verniz localizado. Uma edição assim, ó, muito caprichada, como são as publicações tanto da Ultimato do Bacon quanto da Universo Fantástico. São publicações assim que primam bastante pela qualidade gráfica, né? Tanto é que a Ultimato do Bacon, mesmo no gibi Escafandro, que é o gibi assim baratinho da editora, que é aquele gibi que é para atingir todos os públicos e tal, tem um acabamento lindo, com verniz localizado na capa e tudo. Então, assim, é uma edição muito legal. Vou fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui agora, para a gente dar uma folhada na edição, para vocês verem ela bem de pertinho. Se segura aí, porque eu vou virar a página, hein? Vambora! Tá aqui, olha só, o indicado de hoje ao nosso prêmio. Vou começar mostrando aqui, ó, o marcador de páginas. Olha que bacana, cara. Que marcador bonito. Aqui do outro lado.
Já mostrei para vocês aí, né, que o marcador é do tamanho da edição. Ponto positivo aí para as editoras. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só a capa, como eu falei com vocês, né? Ela tem aqui, ó, o verniz localizado, olha só. Muito bacana, né? Sensacional. A lombadinha da edição, ó. Lombadinha quadrada. Última capa. Nós temos duas aspas aqui, ó. Uma de Nilton Santos, ex-jogador e ídolo do Botafogo e da seleção brasileira. Vamos ver aqui, ó, o que o Nilton Santos falou, ó. Ele era impressionante, diferente de todo mundo. Olha, o que o brasileiro pensa do Garrincha é de seleção. O que eu vi o Garrincha fazer por esse mundo afora, com o Botafogo, era negócio de louco. E o Jairzinho, você tem ideia de como ele era? Eu pulava o muro para ver o Garrincha. Como que esse cara pode jogar isso tudo? É o maior de todos os tempos. Jamais vai existir outro. Queria imitar, mas não consegui. Consegui honrar Jairzinho também, ex-jogador e ídolo do Botafogo e da seleção. Olha só que bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui na edição. Capa cartão, né? Como eu coloquei para vocês. Olha só. A orelha também com marca de verniz localizado, né? Olha só que legal. Aqui o frontispício, Fabiano Santos e Samuel Bono. O expediente, aqui esse paratexto, ó, escrito pelos editores, né? Muito bacana. Sensacional, sensacional. Aí aqui nós temos um texto escrito pelo José Carlos Araújo, o Garotinho, que era cronista, né, esportivo lá do Rio de Janeiro. Muito bacana também, um texto de 2 páginas. E aí, como eu comentei com vocês, ó, a história é dividida em capítulos não muito grandes, né, mas pequenos capítulos, olha só. E aqui então nesse primeiro capítulo nós temos o Garrincha Garotinho. E nós vamos saber então como ele ganhou esse apelido de Garrincha. E aí nós vamos seguindo aqui, né, ó, o anjo das pernas tortas. Olha aqui que bacana. Ó, e como eu comentei com vocês, não sei se dá para perceber aí, mas a folha tem esse tratamento de envelhecido, né, para parecer coisa antiga mesmo. Depois vem aqui, ó, Estrela Solitária, quando ele foi para o Rio de Janeiro, para o Botafogo. Vamos continuar pulando aqui. Aqui, ó, Fome de Bola. E eu achei muito bacana essas páginas aqui, ó, que imitam jornais. Cara, sensacional. Na época o jornal tinha bastante isso, né? Era só 3 cores mesmo, né? Cara, muito bacana. Sensacional. Ah, aqui é a história do... Essa imagem aqui que eu tinha mostrado para vocês aí há instantes atrás, ó. Na verdade é uma imagem do jogo, da final contra o Flu. Foi o primeiro título do Garrincha, né? E olha, meu, olha que ângulo. Cara, que imagem linda, cara. Linda, linda. Dá um quadro, um quadrinho desse aqui. E aí ele foi campeão carioca lá em 57. Botafogo meteu 6-2 no Fluminense. Aí no capítulo 5 a gente tem aqui a Copa de 58. E é legal porque a gente passa por todos os jogos. É muito bacana. Sensacional, sensacional. E depois o capítulo 6, ó, a Copa de 62, né? Também a gente passa por todos os jogos, alguns bastidores. É muito legal, cara, muito legal. Aqui já no finalzinho da história, ó, sai aquele ar envelhecido das páginas, né? Olha só. Que bacana, simplesmente sensacional.
chega a ser comovente, cara, é muito lindo, muito lindo. Aqui a gente tem então esse pós-fácil, né, pelo Hélio de la Penha, talentosíssimo, botafoguense, escreveu aqui um texto muito agradável de ler, cara, muito gostoso. E aqui a cereja, né, para fechar a edição com chave de ouro, imagens, olha só, fotos aí de locais, troféus, cara, muito bacana. E aqui na última página então tem essa pin-up aqui e a edição encerra. Olha, pessoal, que edição bacana, que trabalho editorial e gráfico lindo, 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 lindo. Olha, eu adorei essa leitura aqui, muito bacana. E repito, não é só para quem gosta de futebol, tá bom? É para todos os públicos, eu me diverti demais. Bom, vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, para a gente fazer o encerramento do nosso vídeo. Se segura aí, porque eu vou virar a página, hein? Vamos! Tá aqui então, hein, ó, Garrincha da Ultimato do Bacon, em parceria com a Universo Fantástico, um gibi incrível que vale muito a pena, mesmo se você não é amante de futebol, não gosta de futebol, a história aqui, ela se desenvolve de uma forma que, independente se é jogador de futebol ou não, você vai gostar, você vai se emocionar com o que a gente vai ver aqui. E lembrando mais uma vez, a história é uma homenagem ao atleta. Então aqui o objetivo foi exaltar os melhores momentos da vida dele, exaltar ali aquele período mágico em que ele fazia chover nos estádios e não o pós-carreira e tal. Isso aí não era, como é que eu posso dizer, importante que fizesse parte aqui de um quadrinho em homenagem ao nome do Garrincha, o grande Garrincha, o grande camisa 7 da Estrela Solitária lá do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó, indicado ao nosso prêmio canal Milhas e Milhas da HQ Independente no seu 5º ano. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham curtido aí. E agora eu quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu te pedi para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por isso. Pode até colocar o dislike. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!